Vamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. As crianças vão estar sendo liberadas também, né, que vão estar fazendo o seu culto aqui na sala ao lado, principalmente os momentos. Estão liberados. Esperar os irmãos encontrarem. Amém, irmãos? Evangelho de São João, capítulo 14. Vamos ler. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fossem assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me a menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Vamos orar. Senhor Deus no céu, te dou graças, Deus, por estar aqui na tua presença nesse domingo, Senhor. Agradeço por essa oportunidade de estar nessa noite podendo visitar o teu povo, a tua igreja. Peço que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre a minha vida. Possamos ministrar para o teu povo, para a tua igreja. Possamos explicar um pouco mais das tuas santas escrituras, santas palavras, Deus, e discorrer um pouco do texto e aprendermos um pouco mais de ti nessa noite, meu Deus. Seja comigo, seja com o teu povo, nos abençoe, nos guarde. Tudo seja feito para a glória e para a honra do teu nome. Amém. Pois sentarmos. Antes de começar o sermão, eu também queria oferecer exposição de graça, né? Como o Edson fez até menção da vez que eu recebi essa semana, na quinta-feira, né? Consegui a carteira da ordem, da OAB. Agradecer primeiramente a Deus, oferecer essa exposição de graça, que sem Ele eu não teria conseguido de forma alguma. Agradecer aos meus familiares, a minha esposa, meus pais, minha mãe, meus irmãos. E só Deus sabe o que foi, Deus me abençoou e consegui concluir para a graça de Deus. Então, quero oferecer essa proteção de graças, tudo seja feito para a glória e para a honra dele. Amém, irmãos? Vamos para o texto, não vou começar a chorar aqui, aí vai ficar difícil. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus, ele está citando as duas últimas mensagens que ele passa, são as últimas instruções que ele está passando para os seus discípulos. Ele está próximo deles ser presos pelos romanos e ser morto. Então, nesse versículo 14, ele se reúne com os seus discípulos para passar para ele as últimas instruções, os últimos conselhos do que há de vir.
E se pegarmos o primeiro versículo, quando Cristo fala, não se turbe o vosso coração, que é a primeira frase que ele diz desse versículo, para nós entendermos o que estava acontecendo naquela situação, naquele momento, que estava deixando o coração dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, turbados, angustiados, agoniados com um certo momento que estava passando. Então, irmãos, vamos entender um pouco o que estava ocorrendo naquele momento, naquele dia, naquela noite, que aquilo era uma quinta-feira à noite. Nós voltarmos aos versos anteriores, Jesus tinha anunciado aos seus discípulos que era necessário que ele subisse a Jerusalém, porque estava na semana da Páscoa. E naquela semana da Páscoa, ele teria que subir, e ali ele seria preso pelos romanos, seria açoitado e seria morto. E Jesus conta isso para os discípulos, começa a passar para os discípulos o que ocorreria com Jesus, com ele mesmo, né? Que ele iria morrer, ele teria que padecer. Só que os discípulos não entendiam essa mensagem, não entendiam por completo o que estava ocorrendo. E chegou a semana que ele sempre comentou com eles, o momento de Jesus partir. Então Jesus já vinha alertando os seus discípulos sobre esse fato. E o coração dos discípulos estava extremamente abalados, pois havia um clima de tensão em Jerusalém naquela semana, pois o sacerdote Anás, Caifás, juntamente com os principais sacerdotes, já tinham feito uns bastidores ali em Jerusalém com os romanos, um plano para prender Jesus. Naquela semana eles iam prender Jesus, e após a Páscoa eles iriam matá-lo, para não ficar assim feio para eles, como se eles eram senhores da lei, matar Jesus na Páscoa. Então eles combinaram assim: vamos prender Jesus na semana da Páscoa, a gente mata ele depois da Páscoa. Então Caifás, juntamente com os principais sacerdotes, planejam prender Jesus e matar ele depois da Páscoa. Então Jesus, sabendo do seu propósito, da sua missão aqui na terra, ele chega a Jerusalém na semana da Páscoa e dá uma ordem para Pedro e João para que preparem um local para que ele comece a Páscoa juntamente com os seus discípulos naquela semana. Naquele momento Jesus não fala mais para as multidões, ele manda Pedro e João arrumar um cenáculo, preparar um local para ele estar juntamente com os seus discípulos. Naquele momento ele não fala mais com as multidões, ele não prega mais nas praças, não faz mais milagres, ele reúne só os seus discípulos num cenáculo para preparar eles para o que ocorreria dali para frente, daquele momento da sua partida. Jesus se dedica então exclusivamente aos seus discípulos, a passar por eles as instruções do que adivinha, né? E também a Bíblia nos diz que havia uma angústia na alma deles, porque eles tinham plena consciência naquela semana que Jesus iria partir, e eles não poderiam imaginar como que seria a vida deles sem essa. Os discípulos não entendiam completamente o plano da salvação. Então, quando eles lembravam que Jesus chamou eles há mais ou menos 3 anos atrás, fez uma grande obra, muitos deles deixou seus alfaveiros, deixou as suas profissões para seguir o Mestre, viram coisas maravilhosas, viram os cegos enxergados, viram multidões se arrependerem dos seus pecados, viu diversas maravilhas, e o coração deles fica pensando assim: agora, diante disso tudo, nosso Mestre vai morrer, vai partir, o que será de nós? Eles não entendiam o plano da salvação, então eles estavam angustiados, eles estavam tristes, com aquela sensação de que tudo que eles construíram em 3 anos ia se acabar, ia se terminar naquele momento. E outra coisa, os discípulos estavam agoniados, pois estavam envergonhados totalmente, cheios de vergonhas, porque naquela semana nosso Senhor Jesus Cristo estava totalmente agoniado. O texto fala que a sua alma estava perturbada por causa da sensação da morte, da sensação do momento que chegava, ele tinha que tomar a ira do Pai, ele ia carregar todo o peso do pecado sobre si. Então o texto fala que eles ficavam com a sua alma perturbada. E os seus discípulos, o que estavam fazendo nesse momento? Os discípulos estavam disputando entre si quem seria o maior no reino dos céus, discutindo entre eles. Jesus vendo isso, na presença de Cristo, assim, Jesus pensava: poxa, eu estou numa situação desse jeito, e os meus discípulos disputando quem é o maior no reino dos céus. O que Jesus faz? Pega uma bacia, né? Os irmãos lembram? Pega uma toalha, enche de água, começa a lavar os pés dos discípulos, lava o pé de um por um, para quebrar aquele orgulho, quebrar aquele sentimento de superioridade entre eles. Porque ele disse: se eu sou mestre, eu sou Senhor, fiz isso a vocês devem tratar um ao outro
como irmãos, como iguais, e não querer essa disputa entre vocês. Então, a segunda coisa, eles estavam completamente envergonhados devido às atitudes deles em relação a Jesus, não entendendo o plano real da salvação. Deixa eu passar aqui. Eles estavam também, irmãos, com o coração perplexo, porque naquela semana, naquele momento, quando Jesus se junta com eles no cenáculo, Jesus indica que Judas era o traidor. Jesus fala: aquele que toma um bocado molhado comigo, esse há de me trair. Que Judas era o filho da perdição, Judas era o diabo, ele era o traidor. Então aquilo foi um choque muito grande para o grupo, porque Judas era um que tinha muita preeminência entre eles, era um homem de estudado em leis, ele sabia matemática, ele que cuidava da finança daquele grupo. O texto fala que em alguns momentos ele roubava o dinheiro daquela bolsa. Então, quando Cristo anuncia que ele é um traidor, isso acertou em cheio naquele grupo, essa questão de um homem tão próximo dele ser o que traria Jesus. A terceira coisa, Jesus chega e depois que anuncia que Judas iria trair, Judas se retira, né, do cenáculo que estava juntamente com ele. Jesus fala assim: agora é chegada a minha hora. Jesus fala: agora é chegada a minha hora, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele, porque a partir daquele momento Judas iria entregar o Cristo. Aí o apóstolo Pedro, que sempre foi a fonte nas suas decisões, nas formas de ele agir, Jesus falando que ele ia morrer, ia partir, ia para um lugar que ele não poderia partir, Pedro fala, disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque por ti te daria a minha vida. Pedro fala para Jesus, tentando amenizar aquela situação, ou tentando unir o grupo em alguma forma, né? Respondeu Jesus: tu darás a minha vida por mim, Pedro? Na verdade, te digo, Pedro, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então Pedro, que era um dos líderes, um dos grandes no meio dele, que futuramente era o pastor, que ia liderar aquele grupo, toma uma repressão dessa tão grande. Eles veem que Jesus vai partir, depois um deles é um traidor, depois o nosso maior líder, ele toma uma repressão desse que vai negar Jesus, depois Jesus fala que o pastor será atingido, vocês todos vão se dispersar. Então estava aquele clima de terror entre eles, estava com angústia, aquele momento obscuro, sem saber o que eles iam fazer. Os discípulos estavam dispersos, e eles eram vacilantes na fé, não entenderam o que estava acontecendo. E é nessa conjuntura de tudo isso que ocorreu dentro dessa semana, Jesus começa a exortar os discípulos. Ele inicia no verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, não ficais turbados, coloque a sua confiança em mim, vocês devem continuar crendo em mim. Eu sou o mesmo Senhor que chamou vocês há 3 anos atrás. O plano é esse mesmo, esse é o plano. Eu tenho que morrer, eu tenho que padecer. Isso que os discípulos não entendiam, achavam que Jesus estava perdendo naquele momento, estava perdendo o seu Salvador, mas ali era o auge da missão de Jesus, ali era o momento, então tinha que continuar crendo, tinha que continuar firme. E outra questão, Jesus sabia que dali para frente as coisas iam apertar para os discípulos. Todos aqueles que estavam ali no cenáculo, todos eles morreram de forma atroz, de forma violenta. Pedro foi morto de cabeça para baixo, Tiago foi arrastado pela cidade, outros foram mortos a flechada. João, que foi o único que não morreu, ficou exilado numa ilha, porque Deus tinha um propósito com ele específico em relação ao livro do Apocalipse, mas mesmo assim teve que viver com bestas feras na ilha, então nenhum deles teve vida fácil. Então Cristo falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque a coisa vai apertar, e vai testar a fé de vocês. Então, irmãos, Pedro, coloque a sua confiança em Jesus. Jesus passa para os seus discípulos que eles deveriam colocar a sua confiança nele, em cima daquilo tudo que estava acontecendo. Vale lembrar, quando Jesus estava com eles, juntamente no Mar da Galileia, Jesus tinha percorrido o dia todo pregando o Evangelho, levando as palavras aos cativos, repreendendo os demônios, fazendo a sua obra. Teve um certo momento que eles entraram no barco e foram atravessar o Mar da Galileia. O mar estava muito revolto, estava naquela tempestade muito grande. Eles desesperados acordaram o mestre. O mestre saiu da base onde estava descansando e acalmou o mar, e acalmou a tempestade e falou assim: homens de pouca fé,
Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam olhando para a tempestade, não estavam olhando para Jesus. Nesse versículo 1 do capítulo 14 acontece a mesma coisa. Eles estavam turbados de coração, estavam turbados nas suas mentes, porque eles estavam olhando a circunstância do momento. Tudo que estava desmoronando no parecer deles, esquecendo de olhar para Jesus, que era o autor e o consumador da fé. Estavam vacilantes na sua fé. E é isso que acontece conosco, irmão. Todos os dias, a gente focar nossa mente. Você olha para o momento político que estamos passando, você vê a crise econômica, você vê a sua família com algum problema de doença. Nós olhando para o problema, nós vamos vacilar, nós vamos escorregar, nós vamos afundar. Nós temos que estar olhando em Jesus. Não turbar nosso coração, mas continuar crendo em Deus, continuar crendo em Jesus. E outra coisa, irmãos, não importa o que venha pela frente, nós temos que crer em Jesus. E vimos mais na frente, porque quando o apóstolo Paulo, que ele estava próximo dia da sua morte, próximo para ser executado, ele ficou preso por algum tempo, depois seria executado. Quando ele está próximo, o que Paulo diz? Mas eu sei, Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou seguro que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo está praticamente descrevendo esse texto, ele não está desesperado, não, eu estou crendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele vai guardar o meu propósito, ele está firme para guardar aquilo no céu que ele prometeu para nós. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós crendo em Jesus, não devemos temer a morte. Por que não devemos temer a morte? Porque a morte já foi vencida. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Ele inaugurou a nossa imortalidade. Inaugurou a nossa imortalidade. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Isso ele já começa a puxar no versículo 2, quando ele fala: credes em Deus, credes também em mim. No versículo 2 ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar. O que ele está falando para os discípulos? Na casa de meu pai tem casa para vocês. Eu estou indo embora, eu estou indo para o céu para completar a missão, mas tem um lugar lá para vocês. Lá tem um lugar preparado para vocês. E ele colocou na cabeça dos discípulos que nós não somos dessa terra. Não é para temer ao mal, temer a morte, temer o que vier, porque somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros, estamos aqui de pastagem. Venha o que vier, a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. E o céu, irmão, é o nosso destino. O céu é um lugar de gozo e descanso. Lá no céu, lá não vai ter mais angústia, tristeza, não vamos nos turbar nos coração. Lá vai ser só paz, alegria e glória. Temos que estar focados no céu, porque na casa do nosso pai tem muitas moradas. E o texto fala ainda que ele fala que vou preparar-vos lugar. E quando ele diz que ele, a partida dele, ele iria preparar o lugar, não que ele iria construir, né? Às vezes você vê algumas pregações e interpretações que estão dessa forma, não que Jesus subiria ao céu para preparar um lugar para nós, mas a sua entrada no céu, ele dá acesso a gente a Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. Então ele entrando no céu, ele prepara um lugar que a gente outrora era indigno por causa do nosso pecado, por causa da nossa posição. Então a sua morte na cruz do Calvário preparou um lugar para nós no céu. Então ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar. Lá tem morada, só que vocês não eram dignos não. A partir do momento que eu morri na cruz por vocês são dignos. Agora vocês têm um lugar no céu preparado, cada um de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, não estamos sozinhos. Jesus ele fala que vai voltar pessoalmente. O mesmo Jesus que pisou nessa terra, que andou com os discípulos, que fez os milagres, é o mesmo Cristo vai voltar para o seu povo. Ele deixa essa esperança do coração dos discípulos que estavam entristecidos, estavam com o coração amargurado por causa do momento que eles estavam passando. Ele fala: não, eu vou voltar. O mesmo Jesus que vocês estão vendo aqui vai voltar, agora vai voltar glorificado, para buscar o seu povo. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez. E no versículo 2 ele fala assim: se não fosse assim, eu teria dito.
que ele quer dizer com os discípulos? Eu nunca menti para vocês, só falei a verdade com vocês. Se não tinha dito para vocês, você pode ter certeza, você pode confiar nas minhas palavras. Eu vou voltar para buscar vocês. No versículo 4, irmãos, versículo 4, ele fala, ele vai indar com os discípulos: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ele está falando isso para os discípulos, porque durante os 3 anos que ele passou com os discípulos, o que ele fez foi pregar sobre o reino, pregar sobre o Pai, pregar tudo que ele era com o seu Pai. Então, os discípulos deveriam saber o que ele estava falando, porque durante 3 anos o que ele mais falou foi sobre o reino. Esse reino não é deste mundo, vocês não são deste mundo, vocês são forasteiros aqui, seu lugar é no céu. Então, quando ele indaga os discípulos: vocês sabem por onde eu vou, vocês conhecem o caminho. O caminho eu falei com vocês durante 3 anos, agora está chegando o momento, agora é o momento. Só que no versículo 5 temos a resposta de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então, irmãos, mostra uma ignorância tamanha dos discípulos. Eles não entendiam perfeitamente o plano da salvação. Se a gente pegar os livros os evangelhos e depois os livros de Atos, vemos que muitos deles, a mente deles entenderam completamente o plano da salvação foi depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição. E no versículo 5 que ele fala: nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Então, eles não entendiam que o plano de Jesus era um plano eterno, nunca era ligado nessa terra. Eles estavam sempre ligados, achavam que Jesus ia instaurar um reino aqui nessa terra. Então, quando Cristo fala para eles que vai preparar um lugar para eles eterno, eles não entendem que caminho é esse. Nós não sabemos o que estão falando. Isso mostra uma tamanha ignorância para eles. No versículo 6, irmãos, acompanhem aqui comigo, ele vai responde ao versículo 7. Não, versículo 5, né? Ele disse Jesus: eu sou o caminho. Já que vocês não sabem qual é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus fala: eu sou o caminho. Só através de mim vocês vão ter acesso a Deus. É por mim, é através da minha morte no Calvário que vocês vão ter caminho. Esse é o caminho que eu apontei para vocês, que eu mostrei para vocês durante de 3 anos que eu convivi com vocês. E ele mostrou para eles também que ele é a verdade. Não tem outra verdade, não tem outro Deus, não tem outro dogma, não tem outro meio de salvação. Ele é o caminho e ele é a verdade. Só ele é a verdade. E só através de Jesus, só através da sua morte na cruz do Calvário que nós temos vida. Por isso que fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque essas 3 palavras estão ligadas à sua obra aqui na terra. No versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repare, irmão, que no finalzinho do verso 6, ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Até parece que é um erro de português, você fala ninguém vem ao Pai. Deveria talvez falar assim: ninguém vai ao Pai, né? Só que ele está falando dele mesmo. Então, para chegar no Pai, como você estaria atrás dele, teria que passar por ele. Então ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar no Pai tem que passar por mim. Tudo aquilo que os doutores da lei pregaram, que a lei falava, que o Pentateuco falava, apontavam para mim, só através de mim. Só que eles não entendiam completamente isso. Eles estavam com a sua visão fechada, no momento de ignorância mesmo, não entender os planos de Deus. Continuando aqui, irmãos, Jesus fala no verso 7: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes vistos. O que Jesus quer dizer com esse verso 7? Quer dizer, eu e o Pai somos um. Se você conhece a mim, você conhece a Deus. Você conhece ao Deus Yahvé, vocês conhecem a mim, vocês conhecem a Deus. Mas olha a resposta ignorante de Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, então faz o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele está falando: Jesus, você conhece o Deus? Você conhece o Deus Pai? Então mostra para a gente o Pai que basta. Só isso. Então, se você conhece Deus, o Pai, se você tem essa proximidade com Ele, mostra-nos o Pai que nos basta.
Ele não entendia que ele estava falando com o próprio Deus. Ele não entendia. Ele passou durante 3 anos convivendo com o próprio Deus, andando, dormindo, brincando, almoçando com o próprio Deus. Ele responde: mostra-nos o Pai quando basta. Ele queria ver algo espetacular. Ele estava andando com o próprio Deus, Filipe, e não entendia o que estava acontecendo. Jesus vai e responde ele no versículo 9. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vocês estão em contato com o próprio Deus durante 3 anos. Durante 3 anos eles andaram com o próprio Deus, tiveram conversa com o próprio Deus e não entendiam o que estava acontecendo. Eles queriam ver algo espiritual, queriam que o próprio Deus descesse ali, queriam que um anjo manifestava, mas estava na presença do próprio Deus. Mas não é isso que acontece muitas vezes com a gente? A gente quer ver alguém com uma revelação, ou ver uma voz espiritual, descer um anjo no seu quarto, mas estamos aqui com 2 mil anos com a Bíblia aberta, o próprio Deus falando com a gente. Mas a gente não, a gente quer ver uma coisa espetaculosa, vem muito por aí, um homem que revela, um homem que faz outro isso, outro aquilo, tem que ser algo estrondoso. Mas o próprio Deus está conosco todos os dias. Aí ele fala para Filipe, estou com vocês o tempo todo. Eu tenho 2 anos, eu estou com vocês já, e vocês não estão me vendo? Quem vê a mim vê o Pai. O coração deles estavam fechados para isso. E Deus dá essa dura resposta para Filipe: quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. Continuando, irmãos, no versículo 10, Jesus continua explicando: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí ele continua no 11: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês não querem crer no que eu estou falando agora, creem pelo menos nas obras que vocês viram durante 3 anos. E o sentido que o Evangelho de João, quando fala de obras, não está falando necessariamente das obras de ele curar, de ele fazer um paralítico levantar, de multiplicar pães, não. A obra aqui quer dizer um contexto geral, a vida de Jesus, a forma dele lidar com as pessoas, a forma dele lidar com os mais pobres, com os mais humildes, o jeito manso dele, a natureza dele, essa é toda a obra dele. Se vocês não andou comigo durante 3 anos, você não viu a minha mansidão, minha forma de tratar, você não viu que eu vim do Pai, pelo menos pelas obras você crê em mim. Eles eram homens de pouca fé, de pequena fé. Faltava eles entenderem por completo a obra que o Senhor estava entregando nas suas mãos. Mas a gente vê aqui, irmãos, que Jesus, ele está num momento de angústia, de dificuldade, ele está prestes a ser morto, a ser crucificado, mas é ele que traz consolo, é ele que traz alegria para o coração deles. Se tiver o contrário, era para isso estar consolando Jesus, naquele momento tão de dificuldade. Mas Jesus viu que eles são frágeis, é por isso que tinha que ser um Deus para morrer por nós. Porque se fosse um homem nesse momento de fraqueza, ele perece, ele não consegue, ele vai voltar atrás, ele não vai negar, ele não vai conseguir. Tinha que ser o próprio Deus para vir morrer por nós, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é caída. Se Deus não olhar por nós, não velar por nós, nós vamos desanimar, vamos derrapar. É por isso que no final, antes dele partir para o Getsemane, onde ele encontra Judas depois, ele faz aquela oração que tem essa história. Ele pede a Deus especificamente pelos seus discípulos, ele ora a Deus, intercede pela vida deles, intercede para aqueles que iriam crer, porque ele sabia a tamanha luta, a tamanha prova que viria sobre eles, mas ele estava preparado. Por isso que ele é nosso mestre, por isso que ele é nosso Senhor, por isso que ele veio nessa terra para morrer por nós, porque nós somos falhos, somos pecadores. E Jesus entendia isso, ele entende isso, sabe que nós somos fracos, somos dependentes, mas nós temos que crer nele, temos que estar na presença dele. Isso que ele pede a gente. Vai passar por dificuldade, vai errar, vai me negar, vai falar uma coisa, fala outra, mas continua crendo em mim. Se arrepende do seu pecado, crê na cruz, o caminho é esse mesmo, continua crendo, não durma o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, está firmando a fé deles naquele momento que eles estavam passando. Continuando, irmão, no versículo 12 ele fala: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então ele está falando para os seus discípulos
que seria uma grande missão, uma grande obra para fazer. E quando ele diz no finalzinho que vou fazer obras maiores do que Cristo, não maiores em relação a ser superior a Cristo, né, mas em quantidade. Porque aquele momento que os discípulos estavam vendo, eles estavam no Antigo Testamento. Assim que Jesus morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, é assunto aos céus, muda tudo, estamos no Novo Testamento, no tempo da graça. Aí o Evangelho é espalhado pelo mundo todo. Então a obra ela vai crescendo de uma forma extraordinária. Pedro prega 5.000 se converte, outro prega 2.000 se converte. E quanto mais tentava perseguir, matava o cristão, eles iam crescendo no mundo todo. Foi difundido o Evangelho. Então, quando Cristo fala, vocês vão fazer uma obra maior do que essa, está falando na quantidade. Geograficamente, vocês vão atingir o mundo todo. Porque agora temos no céu um advogado que vela por vocês, vai tocar a obra de vocês, vai cuidar de vocês, porque não tinha no Antigo Testamento, estava no novo tempo da graça, agora no tempo que nós estamos hoje. Você viu que o cristianismo fez com o mundo em 2.000 anos, revolucionou o mundo todo. Muitos países que eram tiranias, que eram torturas, que eram mudaram por causa que chegou o cristianismo, chegou nos mundos bárbaros, porque no versículo 31. Calma aí. Versículo. Eu perdi aqui. Tinha salvo, mas eu perdi. No versículo 31, Jesus fala, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A partir do momento que ele morre na cruz do Calvário, ele expulsa o diabo, a chave da mão do diabo, o acesso que nós não tínhamos a Deus devido ao nosso pecado, que o diabo acusava nós contra o nosso pecado, através da sua morte na cruz do Calvário, Jesus quebrou isso. Então, a partir do momento disso, ele expandiu o Evangelho, expandiu o reino. Então, ele fala no verso 12: vocês farão obras maiores do que essa, vocês vão crescer, vão desenvolver a igreja vai crescer, vai ser muito forte devido à minha graça que estará com vocês. Continuando no verso 13: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse texto que muitas vezes, eles interpretam de forma errônea, Pega esse texto isolado, no versículo 14, e fala: tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Mas temos que olhar todo o contexto. Você vê o contexto inteiro, desde o versículo 1 até chegar ao 14, ele está falando de obras, está falando de trabalho, está falando de evangelho, de expandir o reino, de salvar almas. Então, tudo que você pedir a Deus para o reino, para o Pai ser glorificado, eu te darei, pode pedir. Isso ele está falando, para fazer o reino avançar, para crescer, para desenvolver. Não é para você ter um carro, uma casa, até isso que ele está falando. Está falando do reino de Deus, aquilo que você pedir, para o reino desenvolver, para o reino crescer, o Pai ser glorificado, eu te darei. Pode pedir, igreja. E foi isso que aconteceu. Em mais de 2 mil anos de vida, a igreja desenvolveu, a igreja cresceu, abriu igrejas em vários pontos do mundo, porque Deus estava conosco, está conosco até hoje. Temos que ter fé, temos que ter firmeza em Deus, porque às vezes passamos por momentos de, talvez não temos hoje de perseguição, não temos aquela questão que aconteceu no início da igreja, mas hoje temos outros tipos de perseguições, a perseguição ideológica, psicológica, que acontece muito, mas nós temos que continuar crendo em Deus, continuar crendo em Jesus, com o nosso coração voltado em Cristo, olhando sempre para Jesus, porque Ele que é o nosso Consolador, Ele que tem guardado o nosso depósito no céu. Então, irmãos, desses versículos, alguns desses versículos que eu citei, nós podemos tirar bastantes conclusões e bastantes aplicações. Na primeira parte, no versículo 1 até o versículo 3, Cristo fala que para os aflitos e perturbados, Deus nos consola, nos apontando para a casa do Pai, nos apontando e nos lembrando que nós não somos deste mundo, para nos guardarmos no nosso coração, para não ficarmos presos nesse mundo. Nosso tesouro não pode estar preso nesse mundo. Então, a gente estiver sempre focado que nosso lugar não é neste mundo, não tem nada que vai nos abalar. Pode acontecer o que for que não vai te abalar. Você vai lembrar que você não é deste mundo. Nosso coração não pode estar preso nas coisas deste mundo.
E nós devemos estar cheios de esperança, confiando na pessoa de Jesus Cristo. E é Ele que vai nos guardar nosso tesouro no céu. Então, a segunda parte, com relação à salvação das pessoas. Nós podemos pensar o seguinte, vem na nossa mente às vezes assim, nós temos tantas religiões no mundo, né? Tem hinduísmo, tem outros deuses, tem deuses na Índia. O que Deus vai fazer com esse monte de gente? Vão todos perecer, Deus vai dar um jeitinho no final, Deus vai fazer uma coisa para salvar eles. E com isso Deus não tem conversa. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E eu sou o caminho. Ele é exclusivista. O cristianismo é exclusivista. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não há quem tem outra vida. Esse é o caminho. Então qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? É propagar o Evangelho, é propagar a sua verdade, é propagar a sua salvação, porque isso Jesus não negocia. Deus não vai negociar: ah não, vou dar um jeitinho aqui para salvar aquele povo ali. Não, vai lá e prega o Evangelho, faz a obra, faz a missão, faz o que eu deixei para vocês. É isso que ele deixou plantado no coração dos discípulos, por causa daquele momento que eles estavam passando. Porque nós vamos fazer as obras de Cristo para que pessoas creiam e sejam salvas, pois Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade neste mundo perdido, neste mundo caído, Ele é a vida. Outra questão, nessa parte quando Filipe fala, mostra-nos dos pais que nos basta. Nós temos que estar sempre vigilantes dos nossos corações e não desprezar aquilo que nós já fizemos, que nós conseguimos com Jesus, a nossa caminhada. Às vezes podemos pensar: talvez possa ser uma coisa misteriosa aqui, eu venho a voz de alguém, eu vou atrás de um profeta diferente, mas tudo que Deus deixou para nós está aqui, na sua palavra. Guardar nos corações de querer encher o tamanho de experiências espirituais, não que não devemos, não que nós não cremos nisso, mas não colocar o coração nessas coisas, que o principal, a nossa base já está pronta, não temos que criar nada. Que a resposta de Filipe a Jesus é o seguinte: mostra-nos o Pai que nos basta. Assim, se você tem acesso com o Pai, mostra para Ele, para a gente, que vai resolver todos os nossos problemas. Eu nem entendi o que ele está falando, tamanha loucura que ele estava falando com o próprio Deus na sua presença. Isso pode acontecer conosco. Nós estamos há tanto tempo na igreja e eu quero desprezar aquilo que nós já temos, desprezar o nosso coração, querer não quer algo diferente, não está acontecendo nada, não precisa de uma coisa mais quente, mais diferenciada, desprezar isso tudo que nós temos. E pode ter certeza, sempre o problema está em nós. É nós que temos que persistir, nós temos que buscar, nós temos que mudar nossa mente, mudar nossa forma e voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos a ter comunhão com Deus. Bom, já estou quase finalizando. Nos últimos versículos, Jesus faz um chamado para os discípulos e para nós também, nos últimos versículos 12, 13 e 14, nós temos que fazer a sua obra. Ele nos entregou uma missão para a igreja: nós propagarmos o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Precisamos estar engajados na obra de Jesus, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos, e Ele vai cuidar isso de nós, Ele vai requerer isso de nossas mãos. E tudo aquilo que nós pedimos em Seu nome, para nós avançarmos no seu reino, Ele o fará. Ele entregou isso, uma promessa para nós. E se nós avançarmos um pouquinho no versículo 17, que é a oração intercessória de Jesus, no verso 19 e 20 ele fala, no verso 19, que ele roga para os seus discípulos, fala o seguinte: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, fala aos seus discípulos. Aí ele fala para nós hoje: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso já previa o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ele rogou por nós, Ele confiou a nós nesse trabalho. Ele, antes de partir, antes de morrer, Ele entregou essas recomendações, essa mensagem para a gente continuar a divulgar a sua palavra, estar sempre firmado em Cristo e não deixar nosso coração se turbar com as coisas deste mundo. E sabemos que temos um Deus que zela por nós, que cuida de nós, que está sempre bom para nos apoiar, para nos defender, para estar ao nosso lado contra o pecado, contra o mundo, contra tudo que possa vir. Amém, irmãos? Com essa palavra que eu tenho essa noite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus do céu, te dou graças, Deus, por esse momento, essa mensagem. Deus, obrigado por tudo, por ter nos abençoado, por nos guardado.
que fala nos nossos corações. Seja com o teu povo, com a tua igreja, que podemos guardar essa palavra nos nossos corações, e sermos mais fiéis a Ti, e sermos, meu Deus, confiar mais em Ti, entregar nossas vidas a Ti, ter uma fé, meu Deus, verdadeira, que confie em Ti, não uma fé de boca, de falar e não ter agir, Deus, mas entregar toda a nossa confiança em Ti, entregar toda a nossa fraqueza, toda a nossa dificuldade em Ti, e saber que o Senhor vela por nós. Obrigado por tudo, seja com o teu povo, com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.